A sigla é popular. Para mim, o TOC é um transtorno obsessivo compulsivo que faz com que as pessoas façam ações repetidamente e de forma obsessiva. Eu acho que é pessoas que têm mania de limpeza. Eu acho que TOC é um comportamento compulsivo, uma obsessão repetitiva ou uma mania. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, é uma condição psiquiátrica incapacitante marcada por obsessões e compulsões. Segundo dados da OMS, ela afeta cerca de 1 a 2% da população mundial, geralmente se manifestando na adolescência ou no início da idade adulta. Apesar de tratável, o estigma e a falta de conscientização atrasam no processo de tratamento. A terapia cognitivo-comportamental e, às vezes, medicação são eficazes, mas o diagnóstico precoce é eficaz para uma boa qualidade de vida. O nosso primeiro entrevistado de hoje é o professor Diego, que sofre de transtorno obsessivo-compulsivo. Diego Augusto, eu vim do interior do Piauí e eu sofro de transtorno obsessivo-compulsivo. Eu era professor e fui afastado do meu cargo por conta que eu me atrasava demais por conta das minhas preocupações e ansiedades. Eu não conseguia sair de casa sem conferir se as portas estavam todas trancadas, se as lâmpadas estavam todas apagadas, se tudo estava perfeitamente no lugar certo. Eu sempre tinha que ir na porta 10 vezes para me bater a contagem para me conseguir sair de casa. Por conta disso, eu fui afastado do meu cargo, como eu já tinha falado antes. Para iniciarmos, você poderia nos contar quando você percebeu que tinha TOC de nível alto? Claro. Foi assim, Júlio. Ao longo do meu cotidiano, eu comecei a perceber algumas práticas diferentes. Como, por exemplo, eu não conseguia sair de casa sem ir conferir 5, 6 vezes se a porta estava realmente trancada, se tinha uma luz realmente acesa, o celular no carregador. Eu não conseguia sair de casa sem saber se estava tudo no lugar. Isso não era algo que tomava muito tempo do meu dia a dia, mas já era o suficiente para me causar uma certa ansiedade. Após o diagnóstico, como você começou a lidar com o TOC? Cara, assim, depois que o meu terapeuta me ajudou a entender como funcionava o meu TOC, ele me passou algumas técnicas. Como eu já tinha falado para você que eu não tinha buscado ajuda no começo, o meu terapeuta me falou que no começo o meu TOC era de nível baixo, só que como eu não busquei ajuda, ele foi só se agravando e hoje em dia ele é um TOC de nível alto. Então ele me indicou o tratamento cognitivo-comportamental, chamado TCC. E agora eu consigo lidar melhor com os meus pensamentos e as minhas obsessões. Parece um caminho bem promissor. E você notou alguma mudança significativa desde que começou o tratamento? Sim. Com essas técnicas que ele me ensinou, agora eu consigo lidar muito melhor com a minha ansiedade, com meus pensamentos e com tudo mais. Porém, eu ainda tenho dias bem difíceis que fica meio difícil de controlar o meu TOC. Você notou mudanças significativas desde que começou o tratamento? Sim. Depois das técnicas que ele me ensinou, eu consegui lidar bem melhor com a minha ansiedade e com os meus pensamentos. Eu ainda tendo dias bem difíceis, mas não há nada muito grave, eu já consigo lidar bem melhor com o meu TOC. E quais foram os desafios que você enfrentou devido ao TOC? Cara, como eu sou um cara do interior, um cara matuto, eu sempre fico me preocupando muito com o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão pensar se descobrirem desse meu transtorno. Então, além do meu transtorno já me dar uma certa ansiedade, eu ainda fico mais ansioso por causa do que eu penso, do que as pessoas vão pensar de mim. E o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre o TOC, especialmente sobre o TOC de nível alto? Cara, é o seguinte, o TOC ele é uma coisa que gera bastante ansiedade. Eu queria que as pessoas soubessem disso, pois a ansiedade é uma coisa que antecede a depressão, que é a maior causa do suicídio, né? Ou seja, para você que tem ansiedade, para você ter a depressão e ter o suicídio, é um pulo. Então eu queria que as pessoas soubessem disso para a gente tentar dar uma seriedade maior para o transtorno obsessivo compulsivo, já que ele tem vários tipos de severidade, como você falou, que o meu é o de nível alto, e o do meu irmão também. Diego, eu quero te agradecer imensamente, cara, por você compartilhar sua história conosco, e a sua jornada é bastante inspiradora, e certamente ela vai ajudar outras pessoas a entenderem melhor o TOC
e a buscarem ajuda quando for necessário. Obrigado. Obrigado a você, Júlio, porque foi um prazer imenso trabalhar com você. O nosso segundo entrevistado de hoje é o Eric, que também é professor, irmão de Diego e também sofre de transtorno obsessivo compulsivo. Boa tarde, meu nome é Eric. Eu não queria fazer esse vídeo, pois eu sofro transtorno obsessivo compulsivo, onde eu não estou conseguindo conviver bem com as pessoas. Eu sou professor, mas não estou atuando no meu cargo. Por exemplo, eu tenho um ritual na minha casa todos os dias, onde eu tenho uma extrema limpeza. Eu tenho que limpar a minha casa em todos os momentos. Me sinto umas partes do meu corpo sujo. Eu me sinto sujo, onde eu tenho a obrigação de toda hora lavar. Meu quarto, minha sala, minha cozinha, cada momento eu estou limpando. E isso é um transtorno onde a pessoa não consegue se identificar esse transtorno, não consegue contar para as outras pessoas, e é isso que eu sofro. Os toques que eu tenho é extrema limpeza, onde, como eu disse no ritual pela manhã, lavo minhas mãos várias vezes, organizo minha casa várias vezes. Eu tenho um extremo toque com limpeza, tenho que passar várias vezes o pano em casa, nas janelas, nos eletrodomésticos, como eu disse. Como esses comportamentos afetam na sua vida cotidiana? Principalmente no meu trabalho, onde eu estou ausentado dele, que eu era professor e isso estava me prejudicando bastante. E também em relacionamentos, onde eu não tenho tempo e tenho que meio que organizar cada coisa. O toque meio que afeta eu e a certa pessoa que irá se relacionar. Você já encontrou alguma maneira de lidar com esses comportamentos? Eu estou tentando, né, por meio de terapias, ajuda de familiares, de amigos, eles meio que me apoiam em fazer essa terapia. Outros dois transtornos que iremos abordar é o transtorno de bipolaridade e o TDAH. Segundo os dados da OMS, o TDAH afeta aproximadamente 5% das crianças em idade escolar e pode persistir na vida adulta em 2,5% dos casos. E o nosso terceiro entrevistado de hoje é Pedro, que sofre de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olá, me chamo Pedro Oliveira, tenho 25 anos e sofro de TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. No meu tempo de escola, eu não conseguia focar nas aulas e nem entregar as atividades a prazo, por causa desse transtorno de déficit. Hoje estamos aqui com o Pedro, um jovem brilhante e criativo que foi diagnosticado com TDAH. Pedro, você poderia nos contar um pouco sobre como é viver com TDAH? Certamente, ter TDAH tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem que eu estou tendo agora é que minha cabeça está borbulhando de novas ideias, e a desvantagem é que eu não consigo focar em atividades de longo prazo. E como esse desafio afetou na sua vida escolar e profissional? Como eu falei antes, eu não conseguia focar bem nas aulas. E quando eu focava muito, eu conseguia sair bem melhor do que meus colegas. E agora que eu estou trabalhando, eu consegui me organizar bem melhor e por conta de novas técnicas. Que conselhos você daria para outras pessoas que também sofrem de TDAH? Que não ligue para o que as pessoas falam e buscar um profissional. Por quê? Porque com isso eu me senti bem melhor no meu trabalho. Pedro, muito obrigado por você compartilhar sua história conosco. Sua força e determinação são inspiradoras para as pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Já o transtorno de bipolaridade é uma das principais causas de incapacidades em todo o mundo, afetando aproximadamente 45 milhões de pessoas globalmente, segundo dados da OMS. Essa condição mental é marcada por mudanças extremas de humor, que podem variar entre níveis mais baixos e níveis mais extremos. E o nosso próximo entrevistado é Lucas, que sofre de transtorno de bipolaridade e resolveu nos contar um pouco sobre como é conviver com esse transtorno.
Oi, meu nome é Luan Santos, tenho 22 anos e sofro com um transtorno de bipolaridade. Eu nasci em Ipanema, no Rio de Janeiro, e com o tempo meus sintomas foram piorando. Às vezes, como por exemplo, a semana passada que me chamaram para ser entrevistado, e eu falei que não estava afim. Mas já nessa semana já me bateu um pico de vontade para mostrar um pouco dos meus problemas para vocês. É uma coisa bem complicada que acontece muito, mas a pessoa não percebe, porque é uma coisa que a pessoa vai achar que é por impulso ou então pelo humor do dia. Bom dia, Lucas. Muito obrigado por concordar em compartilhar essa história conosco. Você poderia começar nos contando quando você foi diagnosticado com transtorno bipolar? Bom dia, senhor Júlio César. Eu fui diagnosticado há cerca de 5 anos, quando eu percebi que meu humor começava a ser comparado. Há algumas semanas eu acordava achando que eu conseguiria conquistar o mundo, ser o maior de todos. E outros dias eu acordava desanimado, mal conseguia levantar da cama. Para mim era uma situação bem complicada no início. Deve ter sido bem difícil para você. Como você percebeu que o que estava vivenciando poderia ser um transtorno bipolar e não apenas altos e baixos comuns? Inicialmente eu achava que poderia ser apenas o estresse da faculdade, mas com o tempo eu comecei a ver que começou a piorar a situação, quando eu tive uma crise e gastei todas as minhas economias, gastei muito que eu tinha mesmo, e achando que eu poderia conquistar o mundo, e depois eu caí num estado de depressão extrema, mal conseguia levantar da cama, era algo realmente de outro mundo para mim, algo sobrenatural, uma parada muito complicada mesmo. E qual foi sua reação ao receber o diagnóstico? Foi um sentimento mais de alívio e medo, para ser sincero, um alívio por saber o que estava acontecendo comigo e o medo sobre o que aconteceria sobre o meu futuro, por medo de acontecer coisas piores, o estigma que me atormentava todo santo dia, por exemplo. Compreendo. E como tem sido sua jornada de tratamento? É uma jornada de altos e baixos, é bem complicado por conta que eu não sei o que pode vir no dia seguinte. E é bem complicado também, por mais que o tratamento seja bem eficaz, bem eficiente, eu ainda sofro bastante com esse tipo de coisa, principalmente pelo preconceito, porque esse tipo de problema não é tão visível hoje em dia na sociedade. Lucas, qual você diria que é o maior desafio de viver com um transtorno bipolar? O maior desafio, para ser sincero, é levantar da cama e não saber o que vai acontecer com você naquele dia. Porque você não sabe como o seu humor vai estar naquele dia, você não sabe se você vai estar alegre ou vai estar triste no dia. É bem complicado. Estamos aqui com Ana Fernandes, médica e pesquisadora do Instituto de Psiquiatria na UFRJ. Ana, como surge o TOC? Bom, é importante caracterizar que o transtorno obsessivo compulsivo é uma condição crônica bastante prevalente e que causa ali um certo prejuízo no funcionamento global na vida de cada indivíduo. Como o caso clínico do transtorno obsessivo compulsivo é bem variado, eu não posso dar uma ideia exata de como surge o TOC, porque eu não posso falar de um fator só. Eu tenho que falar dos fatores genéticos, biológicos, ambientais, então vai depender da interação desses fatores para o surgimento dos sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Mas como eu citei que há fatores genéticos, é importante ressaltar que indivíduos que têm familiares com primeiro grau de TOC tenham ali uma certa probabilidade de também possuir esse transtorno. E o TOC pode se manifestar por conta de traumas? Sim, o TOC pode se manifestar por conta de traumas, principalmente traumas infantis ou ali eventos estressores ao longo da vida. O indivíduo ele vai perceber que há ali uma certa diferença nos comportamentos e pode sim ser por conta de traumas infantis ou no decorrer da adolescência. E como diferenciar o TOC de manias? Essa pergunta é interessante porque todos nós temos ali comportamentos compulsivos, então é importante destacar os principais
fatos do transtorno obsessivo compulsivo, que são as compulsões e as obsessões. O que vão ser ali as obsessões vão ser os pensamentos, ideias ou imagens que os indivíduos que possuem esse transtorno vão ter. Então, geralmente, essas obsessões elas vão causar um certo incômodo, uma certa ansiedade. Ali no decorrer da rotina, o indivíduo ele vai perceber essa diferença, como eu havia falado. E as compulsões vão ser os atos e os comportamentos repetitivos, ou seja, os indivíduos que possuem esse transtorno, certamente eles vão conferir determinado número de vezes se a porta está fechada, lavar a mão determinado número de vezes, eles vão checar objetos, então é caracterizado também por essa repetição. Outro ponto importante é que, com essas repetições, eles estão tentando anular esse sofrimento dos pensamentos obsessivos. Eu trouxe 2 pontos importantes, que é quando achamos que é um problema ou quando podemos perceber que nós estamos diante de um transtorno. Bom, eu poderia falar que você percebe que está diante do transtorno obsessivo compulsivo quando você sente um certo sofrimento, um impacto na sua vida cotidiana, na sua vida profissional, e aí você pode identificar que você está diante desse transtorno. Como a família pode de alguma forma ajudar essa pessoa? Bom, é um assunto importante e relevante também, porque a família tem um papel fundamental nesse caso. Tem um ponto importante que nós chamamos de acomodação familiar, ou seja, quando a família se acomoda a esse determinado tipo de comportamento, ou seja, o indivíduo, na maioria das vezes, por exemplo, ele vai recorrer à família, ver ali se eu encostei nesse lixo, eu fechei a porta, eu de fato fechei a porta, fecha ali a porta para mim, para eu não ter que fechar 10 vezes. Então, a família tem um papel crucial nesse processo. Mas, na maioria das vezes, os indivíduos eles têm que fazer essas repetições, como eu havia falado, para acabar com esse sofrimento dos pensamentos em que tem que ter essas repetições para determinar esse tipo de processo. E na maioria das vezes o papel da família pode atrapalhar, porque a família pode muitas vezes não dar tanta atenção ao paciente, ao indivíduo, e acaba ali tendo um certo desconforto. Então, é um processo muito ruim, às vezes, a acomodação familiar, mas é eficaz naquelas famílias que ajudam o paciente a se estabilizar, a conseguir, principalmente, fazer os tratamentos que existem, né? O TCC, ele está aí para ajudar esses indivíduos, mas o papel da família é muito importante, é crucial nesse desenvolvimento. Agora sobre o transtorno de bipolaridade. Quais são os sinais desse transtorno? Bom, foi até importante citar esse assunto, porque a palavra bipolaridade, hoje em dia, ela caiu meio que na rotina. As pessoas falam sem ter ali, sem saber o real significado. Porque a bipolaridade muitas vezes é usada como a população está bipolar, ou seja, essas pessoas falam sem saber que a gente está citando um transtorno mental grave, muitas vezes genético, mas não é a causa principal. Então, foi muito importante citar esse assunto. Então, quando a gente fala do transtorno de bipolaridade, a gente está falando de algo grave e que, na maior parte do tempo, por vários dias, tem um impacto na vida também dos indivíduos. Já chegou alguns pacientes aqui para mim que eu percebi essa certa diferença, contando relatos mesmo deles que eles, na maioria das vezes, não sentem ali uma vontade de sair do quarto. Um dos meus pacientes, que também está participando dessa entrevista, já me relatou que, às vezes, ele acordava com vontade, assim, de sair feliz no mundo, só que ele não conseguia, entendeu? Então, causa ali um certo desconforto também na vida do paciente. E qual é a principal característica do transtorno bipolar? São as fases de depressão, que é muito mais do que tristeza. Tem fases que o humor ele fica bem mais expansivo. Ou ele fica expansivo para irritabilidade, ou para alegria, para impulsividade. E, às vezes, chegando em delírios. Ou seja, muitas vezes as pessoas tratam esse assunto, essa palavra, como se não fosse algo grave, mas nós estamos falando aí de um início de uma depressão. Sobre o TDAH, existe uma diferença significativa entre TDAH em crianças e em adultos? Sim, certamente, porque na fase infantil, as crianças que têm TDAH é mais difícil
digamos assim, de identificar por causa das acomodações, ou seja, é mais difícil a criança, né, a criança não tem noção daqueles sintomas, ela não tem noção do que aqueles sintomas estão querendo dizer. Então, eu diria que, por causa das acomodações, é muito mais raro você perceber ansiedade, depressão nas crianças do que em adultos. Isso causa, assim, uma certa dificuldade, porque muitas vezes se pode passar batido. Por exemplo, nas escolas, para as crianças serem diagnosticadas com TDAH, não são elas que vão estar ali falando os sintomas, são as professoras que vão passar a perceber certa situação, vão chegar a conversar com os pais, e muitas vezes isso pode passar batido, pode levar no profissional e não ter o tratamento certo, isso pode passar batido. Então, essas crianças que elas passam por esse tratamento e não chega ali a um resultado, não chega aqui a TDAH, porque não fez o tratamento específico, porque o profissional não soube prosseguir, então, na fase adulta, elas vão sentir uma certa diferença, principalmente no mercado de trabalho, que vai ser diferente da escola, eles vão perceber uma certa diferença. Então, eu diria que por causa das acomodações, é muito mais difícil diagnosticar o TDAH nas crianças do que nos adultos. Nós agradecemos por você disponibilizar um pouco do seu tempo para falar um pouco sobre cada um desses 3 transtornos e isso vai ajudar bastante pessoas a procurar um tratamento adequado.